Olá, eu sou o Nyocharu Pataxó e você está acompanhando aqui no canal Papo de Índio. Hoje nosso bate-papo com a Nathalie e Amas. Da última vez eu já tinha ficado na dúvida, mas agora eu acho que eu já acertei. Agradecê-la por estar participando com a gente desse bate-papo. Nós vamos falar sobre racismo estrutural e a colonização das sexualidades. A Nathalie, ela é educomunicadora, ela é pesquisadora, ela é militante negra. Já tive a oportunidade de ter outros momentos para conversar com ela há 10 dias atrás. E estou muito feliz por você ter aceitado estar aqui com a gente novamente. Primeiramente, agradecer pelo convite, dizer que me sinto muito honrada, né, de estar sendo convidada para somar na construção desse espaço. E para mim é muito caro estar entre meus irmãos, estar entre meus parentes e discutindo um tema que é tão importante, né, que é tão central. O racismo estrutural em si, esse conceito, ele vem sendo disseminado, né, nos últimos anos, é uma coisa mais recente, a partir da sistematização e da expansão desse conceito que vem sendo feito pelo professor Silvio de Almeida, mas o racismo, enquanto fenômeno, ele já é estudado há bastante tempo, né, há muitas décadas, e esses estudos, do qual aquele que eu considero mais avançado e mais profundo é o do professor Carlos Moore, e tem um livro Racismo e Sociedade, que ele é bem complexo e bem completo para poder a gente ter esse panorama histórico do racismo. Ele sempre existiu na história da humanidade a partir desse pressuposto da diferença, né? Usar esse pressuposto da diferença, das características diferentes do outro, para criar essa diferenciação e uma hierarquização a partir dessa diferença. Então, ainda é muito polêmico para muitas pessoas sequer debater raça, né? Sequer admitir que raça existe. Aqui no Brasil isso é muito comum, né? Por conta desse mito da democracia racial, de que nós somos uma nação onde todos os povos se misturaram e vivem muito bem dessa forma. Esse mito, que a gente sabe que isso não é a verdade, que a gente não existe essa relação harmoniosa entre os povos que se encontraram nesse contexto do Brasil colonial. Mas esse mito dá uma falsa sensação de que o racismo não existe e que a gente não precisa falar sobre isso. Então, nega-se a existência da raça, né, teoricamente, nega-se a existência da raça para não precisar enfrentar esse fenômeno que é o racismo. O nome ele já é bem autoexplicativo, né? O racismo estrutura a sociedade que a gente vive. Então, em se tratando de Brasil, o Brasil, essa invenção colonial, né, esse Brasil, essa nação que foi criada de 1500 para cá, o pressuposto da construção do Brasil é racial, racista, né? É importante que isso fique muito pontuado. Não foram os europeus que pegaram seus semelhantes e vieram construir uma nação, um lugar, enfim, não. Essa nação foi construída com base de escravidão, e uma escravidão com pressuposto racial, né? Europeus, mais especificamente portugueses, saíram de seu continente, foram para um outro continente, né? Exploraram os povos que ali estavam, não satisfeitos, passaram 3 séculos sequestrando e transportando povos de um terceiro continente para poder ter mão de obra escrava durante mais de 3 séculos para poder construir essa nação. E essa escravidão dentro das maiores formas de violência e perversidade possíveis, né? Essas pessoas estavam, entre aspas, inutilizadas ao cabo de 7 a 8 anos de trabalho, né? Um homem jovem, saudável, uma mulher jovem, saudável, no sistema de escravidão, ao final de 6, 7 anos, ela já era imprestável, entre aspas, dada a quantidade de trabalho e as cargas exaustivas, a má alimentação, enfim, todo os maus tratos que esse sistema previa, né? Então, o Brasil, ele nasce dessa forma, né? Ele é criado e sustentado dessa forma, e a gente consegue enxergar isso muito nitidamente ao longo dos séculos, né? Então, hoje, 500 anos depois, mais de 500 anos depois, a gente consegue ver que a estrutura não mudou muita coisa. Hoje somos uma democracia, como você falou, temos uma lei, uma constituição,
mas que na prática, né, no dia a dia, a gente vê que pouco mudou. Os descendentes dos colonizadores estão no poder, essa pequena elite que governa todo o país, e a grande massa da população, né, os trabalhadores, os operários, a base da pirâmide, por assim dizer, continuam sendo nós, né, pretos, negros e indígenas. E todas as denominações, né, que foram criadas a partir das misturas que aconteceram no Brasil, mas enfim, né, onde a branquitude se instaura é sempre nesse sistema de supremacia, quer mandar no continente africano, quer mandar nas Américas, quer mandar no mundo inteiro, e faz isso através da violência. Então, acho que a gente precisa demarcar, né, é importante levantar os nomes, as bandeiras, sim, mas não tratar como uma coisa pessoal. O racismo não é uma coisa pessoal. Não é uma coisa pessoal, é um sistema, é uma estrutura, e todo dia vai ter casos, infelizmente, enquanto esse sistema for assim. Eu queria também conversar com você e aí puxar para o tema que a gente aborda mais no nosso canal, né, que é a questão de sexualidade e gênero, e pensar da colonização mesmo, como que isso interferiu na questão da sexualidade negra e indígena. No que diz respeito ao racismo, né, a como que o racismo impacta dentro dessas relações, e aí trazendo para o meu lugar de mulher negra, como eu disse anteriormente, ele estrutura todas as nossas relações. E essa não seria diferente, né? Como a gente se vê, como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo, como a gente se relaciona com os outros, né? Sexual, afetivamente. Né? Eu não costumo recorrer a nada que venha do Ocidente para poder encontrar argumentos justificativas sobre as experiências do meu povo. Eu sempre busco referenciais o mais, né, dentro das nossas tradições e dentro da nossa ancestralidade possível, e porque a gente tem teóricos, a gente tem pensadores, pessoas pretas de África e da diáspora que estão produzindo uma série de conhecimentos e que a gente não conhece, porque a gente só recebe o que o Ocidente nos dá, né? Então, eu não me pauto no feminismo branco para pensar gênero, eu busco outras perspectivas, como mulherismo africana e a afrocentricidade, para poder pensar não só essas questões, como todas, né? Parto de análises que tomem o berço civilizatório africano como ponto de partida, e não sempre esse comparativo com o Ocidente. Então, o feminismo ele vê gênero muito dentro dessa concepção da família nuclear, né? O homem, logo pai e proprietário, a mulher, logo esposa e mãe e submissa, e os filhos que são propriedade, né, desse homem que é o dono, que é o chefe da família e tal, tudo mais. Então, o gênero fica muito colada, né, muito congelada dentro dessas identidades. Existem várias configurações de família, existem várias configurações de gênero, né? A nossa própria mitologia, quando a gente vai falar das nossas divindades iorubás, os orixás, por exemplo, a nossa própria mitologia, existe uma série de experiências de divindades que transitam entre os gêneros, o que se relacionam com pessoas e com outras divindades do mesmo gênero. Então, a nossa ancestralidade, ela rompe com essa noção, né, dessas caixinhas do Ocidente, né? Homem, pai, mulher, mãe, filhos, propriedade, etc. Porque existe uma ferida que está aberta que a gente não conseguiu resolver ainda no que diz respeito à família, à afetividade. Né? A gente tem uma série de problemática dentro das famílias negras que é reflexo desse passado, desse histórico violento. Né? A gente olha e vê famílias esfaceladas, homens ausentes, na maioria das vezes são mulheres sozinhas, dando conta da casa e dos filhos. Onde foi que esse barraco desabou, né? Onde é que as nossas construções deixaram de ser conduzidas por nós, né? A partir dessas reflexões, como que a gente pode pensar, né? Traçar possibilidades para que esses tipos de opressão, né, eles possam ser superados, né? Como que de fato a gente pode alcançar alguma mudança real? E eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Eu acho que o ponto de partida é justamente esse, né? Primeiro, a gente chegar nesse processo de transformação das mentalidades, das nossas próprias comunidades, porque a gente não tem que ficar, a essa altura do campeonato, convencendo o nosso inimigo de nada. Eu acho que é uma perda de tempo. A internet é um espaço muito importante para a gente estar trazendo essas discussões, essas conversas, levando essa reflexão para outras pessoas, mas você, quanto a pessoa indígena, sabe que essa transformação, de fato, não vai acontecer aqui dentro da internet. Se você não estiver lá dentro de sua aldeia,
com seu pezinho no chão, fazendo suas coisas, colando no seu mais velho, nos seus mais velhos, colando nas ocupações, indo para as margens, não sei, botando seu peito, seu corpo, né, seu corpo preto, seu corpo indígena ali na linha de frente. As coisas não vão acontecer, porque hoje na internet a gente tem essa falsa sensação, né, de que, não sei o que, subiu a hashtag tal, não sei o que, militei. Quem vem da terra tá ligado que não é assim, né? Que não é assim, que é polícia, é reintegração de posse, é uma série de tretas também, entendeu? E quem é que vai estar lá na hora de botar os peitos na frente? Somos nós mesmos. Então não dá para a gente pensar em libertação, em processos autônomos, esperando que quem nos escravizou dê soluções, né? Quem nos envenenou traga o remédio. Não vai rolar. Nós mesmos vamos ter que buscar esse remédio, a gente vai ter que ir buscar na nossa ancestralidade, né? Olhando para as nossas experiências, como a gente era, quem a gente era antes dessa tragédia toda acontecer, né? Chamada colonização. Hoje a gente é o que fizeram de nós, mas a gente não é o que fizeram de nós, a gente é o que a gente é. Então, o que é que a gente é? Quem nós somos? Qual é a nossa essência? O que é que nos sustenta? Como é que a gente era antes desse povo chegar, invadir, nos violentar? Como é que o povo se pensava? Como as nossas sociedades se organizavam? O que era papel de quem? O que estava dando certo, o que não dava? O que a gente vai mudar? O que a gente vai atualizar também? Porque a tradição ela não é uma coisa, né, estática, congelada no tempo. A tradição só faz sentido porque ela está sendo sempre constantemente atualizada, né? Então, eu acho que é bem por aí, assim, né? Pensando em caminhos, é bem por aí, se voltando para o que a gente é de fato e para quem a gente era, principalmente antes dessa maafa, né? Que esse caos, esse cataclisma todo que a supremacia branca vem fazendo nos últimos séculos na humanidade e que não vai durar para sempre, né? Eu quero enfatizar que eu sei que é um processo que é muito longo, mas que a nossa história não é de 500 anos. A escravidão, a colonização aqui no nosso continente tem 500 anos, mas a nossa história é milenar. A história indígena, a história africana é de milênios. Então, a branquitude, a supremacia branca na Europa, eles estão tendo esses alguns séculos, né, de dominação, mas não foi sempre assim. Então, há brechas para a gente entender que não precisa ser assim para sempre, né? Não quer dizer também que a gente vai acordar amanhã e está tudo mudado, mas se a nossa geração fizer a tarefa direitinho, né, que nem a geração anterior fez a tarefa deles e passou o bastão para a gente faz a nossa, passa para a próxima, a gente consegue calcular algumas gerações para reverter isso aí. Porque a nossa história não é secular, a nossa história ela é milenar, então eles que lutem. Existe uma espécie de profecia, que eu não vou lembrar exatamente quem é a pessoa que fala, mas que diz que o continente africano ele deu ao mundo a sua primeira humanidade, né? O ser humano ele surge no continente africano. Então a África deu ao mundo a sua primeira humanidade. E o nosso plano é que ela dê a última também, né? Então a gente tá, eles tentaram nos destruir, tentaram nos dizimar dessa terra, mas tudo que a branquitude, tudo que a supremacia branca tem criado nos últimos séculos coloca toda a humanidade em risco. É autodestrutivo. Mas os que vão na frente primeiro é a gente, né? Mas são coisas que vão destruir a eles próprios. Todas as grandes tecnologias que eles criam, pode observar, colocam em risco toda a humanidade. É bomba nuclear, é uma série de coisas que não diz respeito a nós, entendeu? Que nos botam em risco, mas que não é criação nossa, não é invenção nossa. Então, eu faço várias divagações, mas eu acho que esse é o caminho, não apelar para o senso moral de quem quer nos destruir, se voltar para nós mesmos, para ver o que é que a gente quer, quem a gente é e como é que a gente vai construir isso, porque a gente ainda não tem resposta. A gente faz esse processo o tempo todo de reflexão e ver qual é o nosso papel nesse processo, né? Porque não adianta a gente querer que as coisas mudem sem a gente também se colocar, se posicionar, sem a gente estar ali na luta, na busca. Então, poder pensar, discutir com outros, não é? Que também fazem a luta, assim como a gente está fazendo aqui. Criar esses espaços de comunicação para poder fazer com que outras pessoas que talvez não tivessem acesso a essas informações possam ter acesso, possam participar, pelo menos dessa reflexão, né? E também ter essas ações, como você falou, a partir dos nossos locais, né? Dos nossos territórios, que é importante.
porque se a gente não tiver aqui na base, se a gente não conseguir fazer esse diálogo para dentro, né, com nós mesmos, como que a gente quer que as coisas mudem, né? Os outros estão lá bombardeando aí a partir das grandes mídias com as informações que eles querem que sejam a verdade. Esses são os nossos espaços agora de dizer nossa verdade, de recontar todo esse processo. Então, acredito que somos. A pergunta é como que a gente poderia mudar essa realidade, mas eu acredito que a gente está nesse percurso. Nós estamos trabalhando para isso, né? Para que essa realidade ela seja modificada. A partir daqui, já também agradecer você por ter aceitado participar com a gente aqui desse bate-papo aqui no canal Papo de Índio. Pedir mais uma vez para quem está aí acompanhando já se inscrever e continuar acompanhando as nossas produções. E espero que você participe de outras atividades com a gente, né? Como você falou da última vez, a gente está na atividade aí nas comunidades com o projeto Papo de Índio, realizando atividade. Espero que assim que essa pandemia permitir, que você também participe com a gente de alguma das atividades presenciais, tá bom? Sim, para mim é uma honra participar, agradecer também já o convite para estar aqui participando do Papo de Índio. E quando puder ter presencial, me chame também, que eu espero poder estar junto, porque é isso, né? Não é só de boca, né? Não é só de palavras que a gente constrói tudo isso que a gente está pensando, é na prática, é fazendo e acontecendo com os nossos. Então, me chama quando for ter as atividades, formações, no que eu puder estar somando, né? Vocês já sabem qual é a minha área, quais são as habilidades dentro do que eu atuo, no que é que eu posso fortalecer, me aciona que a gente vai construindo junto. Mais uma vez, né, já compartilha aí o nosso vídeo, convide aí seus colegas também para estarem assistindo, participando desse debate, deixa seus comentários aí, é importante, né? Já clica aí, ó, no gostei, para fortalecer aqui a nossa produção. E, mais uma vez, muito obrigado e em breve a gente tem mais informação, mais debates aqui, mais bate-papo com essas pessoas maravilhosas que vocês já viram, né? Então, um forte abraço e até a próxima. Beijo.